Imagine dois amigos, Júlio e Alex. Ambos ganham exatamente R$ 3.000 por mês. No início de suas jornadas financeiras, suas vidas pareciam idênticas. Moravam no mesmo bairro, tinham empregos semelhantes e compartilhavam muitos sonhos em comum. Mas, enquanto Júlio começou a tomar pequenas decisões que, à primeira vista, pareciam insignificantes, Alex optou por caminhos que o mantiveram confortável no curto prazo. Júlio, por exemplo, decidiu que todos os meses investiria 20% de sua renda. Ele começou pequeno, pesquisando sobre investimentos básicos, lendo livros e assistindo a vídeos gratuitos na internet. No início, ele até sacrificou alguns prazeres imediatos, como trocar de celular anualmente ou fazer aquela viagem internacional que seus colegas de trabalho estavam planejando. Seu foco era construir um futuro mais seguro e confortável. Por outro lado, Alex seguia uma abordagem diferente. Ele gostava de aproveitar o presente. Afinal, a vida é curta, pensava ele. Comprava sempre os lançamentos mais recentes de tecnologia, comia fora com frequência e ainda financiou um carro zero logo no início do emprego, prática essa que se repetiu outras vezes. Ele acreditava que teria tempo suficiente para começar a economizar mais tarde. Júlio também era disciplinado em relação às suas finanças. Ele fez questão de aprender sobre a diferença entre bens que valorizam, como investimentos, e bens que apenas consomem dinheiro, como dívidas de consumo. Ele montou um pequeno orçamento e seguiu firme, mesmo quando surgiam tentações para gastar mais. Enquanto isso, Alex costumava viver no limite do que ganhava, às vezes até um pouco além. Ele tinha a mentalidade de que, se conseguisse pagar as parcelas no cartão, estava tudo bem. Quando precisava de um extra, recorria ao cheque especial ou pegava empréstimos pequenos, acreditando que poderia lidar com isso depois. E assim, ano após ano, os pequenos hábitos e escolhas de ambos foram moldando suas realidades. Agora, 20 anos depois, Júlio conquistou a tão sonhada liberdade financeira e está aproveitando a vida sem preocupações. Ele conseguiu não por sorte, mas por entender e aplicar alguns princípios fundamentais. Enquanto isso, Alex ainda luta para pagar as contas do mês, sentindo-se cada vez mais frustrado e sem entender como chegou a esse ponto. Mas por que, com a mesma renda, os destinos desses dois homens foram tão diferentes? Bem-vindo de volta ao canal e vamos lá! O quanto você ganha é apenas parte da equação financeira. Muitas pessoas acreditam que ganhar mais dinheiro automaticamente resolve todos os problemas, mas isso está longe de ser verdade. Mesmo quem tem salários elevados pode enfrentar dificuldades financeiras, vivendo de salário em salário e sentindo que nunca consegue progredir. A questão não está apenas em quanto você ganha, mas em como você administra o que tem. Há comportamentos e hábitos financeiros que, se ignorados, podem impedir qualquer pessoa de acumular riqueza, independente de sua renda. Hoje vamos explorar 3 erros comuns que levam a essas dificuldades financeiras. Inflação do estilo de vida. O primeiro erro é a inflação do estilo de vida. Isso acontece quando cada aumento de renda vem acompanhado por um aumento nos gastos. Em vez de usar o dinheiro extra para poupar ou investir, muitas pessoas acabam ampliando seu padrão de consumo, acreditando que podem dar um passo a mais agora que estão ganhando mais. Pense em Júlio e Alex. Quando Júlio recebeu seu primeiro aumento, preferiu manter o mesmo estilo de vida. Continuou morando no mesmo lugar, evitando novos compromissos financeiros e usando a renda extra de forma estratégica. Já Alex agiu de forma diferente. Com o aumento, trocou o carro por um modelo mais caro e se mudou para um bairro mais luxuoso,
com despesas que acompanharam essas escolhas. O peso das dívidas. O segundo erro é viver afogado em dívidas. Cartões de crédito e financiamentos podem parecer soluções rápidas para realizar desejos imediatos, mas muitas vezes são armadilhas que criam ciclos difíceis de quebrar. Alex, por exemplo, se empolgou com as facilidades do crédito e passou a acumular dívidas. As parcelas começaram a apertar e ele acabava sempre recorrendo a mais crédito para cobrir despesas. Júlio, por outro lado, foi mais cauteloso. Ele evitava usar o cartão para compras que não pudesse pagar à vista e, ao invés de se endividar, escolheu guardar um pouco do que ganhava para realizar seus objetivos sem depender de financiamentos. Falta de planejamento. O terceiro erro é não planejar. Quantas vezes você já pensou: para onde foi todo o meu dinheiro? Muitas pessoas vivem sem saber exatamente quanto gastam ou onde gastam, e isso cria um ciclo de descontrole financeiro que impede qualquer avanço. Júlio sempre monitorava seus gastos, mesmo que de forma simples. Ele usava uma planilha para entender para onde ia cada centavo e identificou que estava gastando demais com pequenos luxos. Ao perceber isso, decidiu cortar alguns desses gastos e direcionar o dinheiro para investimentos. Já Alex confiava apenas na memória para controlar o orçamento. Sem clareza, ele continuava gastando impulsivamente e muitas vezes se surpreendia ao perceber que seu dinheiro acabava antes do fim do mês. A neurociência mostra que gastar com cartão de crédito ativa áreas de recompensa no cérebro, enquanto que pagar em dinheiro causa mais dor. Isso explica por que muitas pessoas gastam sem perceber. Monitorar cada despesa é uma ferramenta essencial para recuperar o controle financeiro e começar a construir um futuro mais seguro. Ao evitar esses 3 erros, Júlio conseguiu construir um futuro tranquilo. Ele percebeu que o caminho para a liberdade financeira não depende apenas do quanto se ganha, mas do que se faz com o dinheiro que entra. Agora que você sabe o que faz a diferença entre sucesso financeiro e a luta constante, está na hora de agir. Comece pequeno, monitore suas despesas, evite dívidas desnecessárias e viva abaixo do que você ganha. E se você quer aprender mais sobre como construir riqueza e transformar sua vida financeira, inscreva-se no canal e ative o sininho. Obrigada por assistir e até a próxima!